Bíblia Sagrada foi no livro de Atos, capítulo 7, versículo 58. No momento em que estavam apedrejando ao diácono Estevão, Saulo narra a Bíblia que ele consentia na morte de Estevão. Saulo estava segurando a túnica daqueles a qual apedrejavam o jovem diácono Estevão. E depois daquele apedrejamento e morte de Estevão, a Bíblia diz que Saulo ele começou a se levantar ainda mais. Ele vai até os maiorais dos sacerdotes pedir carta para ir a uma cidade por nome de Damasco. Ali se encontrasse alguns seguidores de Jesus, ele iria manietar, prender e consentir a morte de alguns. Mas Saulo não sabia que quando alguém se levanta contra um cristão, está se levando contra o próprio Jesus Cristo de Nazaré. Então Saulo se levanta, chama alguns que ali foram com ele, e narra a Bíblia que na porta de Damasco aparece um resplendor de luz, e Saulo cai por terra, e quando cai por terra já perde a visão. E no que ele perde a visão, ele faz uma pergunta: quem és tu, Senhor? E Jesus vai responder: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Tudo é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões, ou dizendo assim, tudo é para ti perseguir aqueles que professam a fé em mim. Mas vai, entra na cidade, eu vou falar o que tu tem que fazer. E vai narrar a Bíblia que este Saulo, ele entra na casa de um homem chamado Judas, numa rua chamada Direita, e narra a Bíblia que enquanto ele entrou lá, ele não come, não bebe durante 3 dias, e ele vai ter uma visão que o homem ia entrar à casa de Judas, ia colocar a mão sobre a sua cabeça, iria fazer uma breve oração, e ele recuperaria a sua visão. E foi o que aconteceu. Enquanto Saulo orava, enquanto Saulo ali jejuava de uma forma forçada, o nosso mestre Jesus aparece a Ananias e diz: Ananias, te levanta e vai uma rua chamada Direita, entra na casa de um homem por nome Judas, onde na casa dele tem um homem por nome de Saulo, e ele está orando, ele está jejuando, e vai lá, coloque a mão sobre a cabeça dele e diga para ele que eu vou levantá-lo como um vaso precioso. Ele vai pregar para os reis, ele vai pregar para os sacerdotes. Então, no momento que Ananias recebe a palavra do Senhor, ele vai tentar indagar, dizendo: mas Senhor, eu conheço a fama deste homem. Este homem tem tentado prender, tem manietado algum dos teus seguidores. Mas só que o nosso mestre, quando escolhe alguém, ele não aceita a indagação. Quando ele chama alguém, ele não aceita a indagação. Então ele disse para Ananias: pai Ananias, eu não te perguntei, porque este homem a qual eu estou te enviando, ele vai ser um vaso nas minhas mãos, ele vai ser uma potência, uma bomba atômica espiritual nas minhas mãos. E foi o que aconteceu. Aquele homem por nome de Ananias se levanta e vai à casa onde Saulo estava hospedado, na casa de Judas, na rua Direita. Ele faz uma breve oração e diz: Saulo, Saulo, Jesus que te apareceu no caminho, ele mandou vir aqui a esta casa para orar por ti e para dizer que você tem um grande chamado com o mestre. E você vai pregar para os reis, você vai pregar para os sacerdotes, e duro é para ti, a qual tu vai sofrer por muitas perseguições, tu vai sofrer porque muitas lutas, tu vai ser perseguido. E naquele momento ele recebeu a imposição de mão de Ananias, e narra a Bíblia, e caiu nos olhos de Saulo como escama, e Saulo ele voltou a ter a visão natural, mas só que no espiritual, a visão de Saulo mudou. Saulo, que era perseguidor da igreja, ele começou a ter uma nova visão. E que visão é essa, pastor Jamilton Souza? O apóstolo Paulo, antes ainda Saulo, ele começou a ter uma visão diferente, uma visão do reino de Deus, uma visão de ganhar almas para o reino de Deus, uma visão que o Senhor em breve voltaria. Então Saulo começou a pregar, ele começou a contar o seu testemunho. Então ele passou de perseguidor a ser também perseguido, porque aquilo que nós plantamos nesta terra, nós também iremos colher. Ele perseguiu a igreja e depois ele foi perseguido por causa da igreja, mas mesmo assim, meu apóstolo, ele não parou, ele não retrocedeu, ele não estagnou, ele foi para a carreira que estava proposta, e ele foi levando, falando acerca da cruz de Cristo até o final. Quem crê, diga glória a Deus. Ele começou a galgar o seu ministério.
O apóstolo Paulo, ele desbravou a Ásia. Ele começou a pregar acerca de Jesus Cristo. Mas quanto mais ele pregava, mais ele sofria. Quanto mais ele falava de Jesus, mais ele era perseguido. O apóstolo Paulo, ele entendia que aquele que professa fé em Cristo, ele padecerá perseguições. Aquele que faz a obra do Senhor, vai ter um momento que ele vai passar por escárnio, ele vai passar por afronta, às vezes dentro da igreja, às vezes fora da igreja, às vezes dentro do seu trabalho, às vezes na comunidade a qual convive. Mas o importante é uma coisa: nós não podemos parar, nós não podemos recuar, nós não podemos retroceder, nós não podemos mais olhar para trás, nós não podemos chutar o pau da barraca, nós não podemos chutar o balde. Nós temos que olhar para Jesus, o autor e o consumador da fé. O apóstolo Paulo começou a pregar acerca da palavra do Senhor. Então ele percebeu que os judeus ali não atendiam com aquilo que ele pregava. Os judeus não aceitavam a palavra de Jesus que saía dos seus lábios. E ele fez uma oração, e Deus fez uma revelação dizendo: Paulo, agora te prepara, porque tu não vai pregar mais para os judeus, tu vai pregar para os gentios, tu vai pregar para aqueles que não têm a linhagem judia, tu vai pregar para os gentios. Apóstolo Paulo, muitas das vezes o Senhor, ele faz assim conosco, ele nos resgata do lamaçal do pecado, ele coloca a gente para pregar para aqueles que muitas das vezes nem conhecem ou nunca ouviram falar acerca de Jesus. E ele fala para nós: prega para a prostituta, prega para o drogado, prega para o macumbeiro, prega para o forrozeiro, prega para o quibandeiro, prega para aqueles que muitas das vezes estão com a mente deturpada, estão com a visão curta, porque a Bíblia diz que o Deus deste século tem cegado o entendimento dos incrédulos, para que neles não resplandeça a glória de Deus. Eu quero dizer para cada um dos irmãos que aqui estão: o teu trabalho, o meu trabalho, o meu Senhor não é vão. Enquanto nós estamos passando uma momentânea tribulação, nós temos que entender que lá na frente tem uma coroa de glória, tem uma coroa de justiça, e nenhum de nós estamos trabalhando em vão, estamos trabalhando pelo reino. E quando trabalhamos para o reino, Deus, ele nos abençoa tanto nesta terra quanto no mundo inteiro, porque vai chegar um momento que pelo menos 4 coisas trocaremos com Jesus no céu. A primeira coisa que trocaremos com Jesus é a Santa Ceia simbólica, é a Santa Ceia real, aonde vai estar Abraão, vai estar Isaac, vai estar Jacó, vai estar Tadeu, Bartolomeu, vai estar Mateus e Levi, vai estar Jeremias, Obadias, Daniel, Amós, vai estar Filemão, vai estar toda aquela equipe que o Senhor Deus escolhera, chamou e levantou, profeta maior, profeta menor. Mas está os mártires naquele grande dia, e o verdadeiro diácono é que vai estar servindo a nós, Jesus Cristo de Nazaré. Ele mesmo diz em Apocalipse 13:20: eis que estou à porta e bato, aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, eu cearei com ele e ele ceará comigo. A segunda coisa que trocaremos com Jesus naquele grande dia, depois do trabalho árduo a qual estamos fazendo nesta terra, é o nosso nome atual pelo novo nome lá no céu. Apocalipse capítulo 2 versículo 17: ao que vencer terá a oportunidade de receber uma pedrinha branca, e dentro desta pedra branca um novo nome. Eu não sei qual é o teu nome, o meu nome é Joilton Santos de Souza, mas naquele grande dia vai ter um nome abençoado, lindo para a minha vida e para a tua vida. Lá no céu não vai ter problema, não vai ter fila no cartório do céu, é passar na portaria, é receber a pedrinha branca, é dar glória a Deus, é misturar com aleluia, é sapatear no poder, é ser cheio da glória. A terceira coisa que nós iremos trocar é esse corpo corruptível por um corpo glorificado que crê da glória a Deus. Hoje você até pode não ter um corpo light ou light,
mas naquele grande dia, Deus vai te dar um corpo glorificado e abençoado. Oxe, a minha cabeleira, ela está carequinha. Eu não sei se Deus vai me dar um cabelo naquele dia. E se Ele me der, me dá um cabelo enroladinho, Senhor. Mas se Ele não me der, não tem problema. O importante é passar na portaria do céu para adorar e dizer: Santo, Santo, Santo. Vai ensaiar? Santo, Santo, Santo. Naquele grande dia, os que estão evangelizando em cadeira de roda, os que estão evangelizando só fazendo braille porque não fala é mudo, naquele grande dia ele vai andar, ele vai falar, ele vai ouvir. E eu não sei se vai precisar de ter perna lá no céu, porque eu sei que um badiaça, Deus ele vai dar para nós. Deus ele vai nos abençoar, porque Ele é Deus. Coisa boa é ser chamado, escolhido e fazermos a obra de Deus, Senhor. Porque o nosso trabalho aqui não é bom no Senhor. A quarta coisa, queríamos trocar com Jesus. Depois de passarmos pelo caminho árduo em fazer a obra de Deus, é a cruz que Ele nos entregou por uma coroa lá no céu. A Bíblia diz que na certa feita Jesus, Ele foi andando com seus discípulos e alguém parou dizendo: Mestre, eu te seguirei para onde quer que tu fores. Jesus parou e indagou e disse: as raposas têm as suas portas, os pássaros têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. E depois ele diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Primeiro temos que querer, segundo temos que nos negar a si mesmo a cada dia na santidade. Em terceiro, seguir a Jesus até o começo não, até o meio também não, até o fim, porque a Bíblia diz em Mateus capítulo de número 24 e versículo de número 13: aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Mas pastor Joilton, eu só vou perseverar quando eu terá meus 60 anos, daí eu me aposento de Jesus e já estou salvo. Não, você pode ter 90, você pode ter 100 anos, enquanto você tiver fôlego de vida, não pare de seguir Jesus, não pare de fazer a obra de Deus. Mas pastor, eu já perdi o meu vigor, mas pelo menos em oração, intercedimento pelo pastor, pelo apóstolo, pela bispa, e Deus ele vai te recompensar. O apóstolo Paulo, ele começou a fazer a obra da parte de Deus, e tinha momento do pastor Marcos que era o seguinte: ele expulsava demônio de uma jovem adivinhadora, e sabe para onde ele ia? Ele recebia uma bênção, ele ia para o picanha mania, ele ia para o churrasco na brasa, não, ele ia para a penitenciária. Ele tirou o demônio de uma adivinhadora, e sabe o que ele aconteceu? Ele foi carregado na praça, não, ele recebeu aplauso também, não. Ele foi, se fosse amazonense Manauara, ele foi lá para Anísio e Jobi, ele caiu numa penitenciária sem fazer mal a ninguém, e alguém indagava dizendo: o que tu veio fazer aqui? Tu estuprou, tu matou, tu fez alguma coisa de mal? Ele disse: não, é porque estava pregando a palavra de Deus. Naquela época o negócio era estranho. Hoje o crente aceita Jesus e começa a seguir Jesus, e se der uma unhazinha encravada, eu já não vou mais para a igreja, eu já não vou mais para o culto, eu vou ligar para o apóstolo e dizer: meu apóstolo, eu estou com uma dorzinha de dente aqui que está me incomodando, então hoje eu não vou para o culto. Mas naquele tempo era diferente. Aceitou Jesus, era Coliseu de Roma, enfrentar e ser comido por leão, mas eles sabiam que a morte terrena era algo, um passaporte para a vida eterna. Eu quero dizer para pessoas que estão aqui: o diabo pode se levantar, a luta pode vir, mas entenda uma coisa, que com Jesus nós não somos vencedores, mas somos mais do que vencedores na presença de Deus. Olhe para o teu irmão e você vai ver um vencedor do teu lado. Olhe para o teu irmão e você vai ver uma vencedora do teu lado.
Então diga para ele: tu ajeita esse teu rosto de bebê e coloca um sorriso 9:15 na paz. Mostra a chapa, mostra o dente. Se está banqueiro, mostra da mesma forma. O importante é se alegrar na presença de Deus. O importante é estar na presença de Deus. Mas pastor, eu estou passando uma privação financeira. A porta se fechou. O meu marido começou a beber. E quando ele começa a beber, ele começa a tomar na 1 e termina na 51. Mas pastor, o meu problema é minha filha, que está andando na noitada, nem sei onde ela anda. O meu problema é meu filho, que depois que criou uma barba debaixo do queixo, se fosse pelo menos uma barba bonita que a sua, ele se acha o bambambam, ele se acha a última Coca-Cola do deserto, ele se acha a última bolacha do pacote, ele já levantou o calcanhar contra mim. Ei, eu quero dizer para você, o teu filho hoje pode estar te dando prejuízo, mas amanhã ele vai te dar muito lucro. A tua filha hoje está vivendo uma vida de luta sem freio, mas amanhã ela vai ser missionária para a glória de Deus. Hoje o negócio não está bem, mas amanhã pela fé eu profetizo que quem recebe, levanta a mão. Amanhã Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar. A porta não vai se abrir, ela vai se escancarar. Quem recebe essa palavra, abre a boca e hoje eu saí da minha casa e disse: eu vou levar uma Bezeta Silva espiritual. E Bezeta Silva fez dói, mas ela sara. Eu quero dizer para algumas pessoas aqui que a vida do crente é uma gangorra. Vai ter um momento no filé mignon, picanha, tambaqui assado, com vinagrete e farinha guarani, tigela suna de açaí para depois, aquela Coca-Cola de 3 litros, iremos a rodar na cara do cão. Mas tem momento também do SOS do crente, salsicha ou sardinha. Vai ter momento que o crente vai levar a esposa no shopping, mas também vai levar no pré-shopping. Vai ter momento que a varó vai andar um sapato lá da loja Sapatinho de Luxo nude, mas vai ter momento que ela vai andar com a sandália havaiana no chifoniço. Vai ter momentos que o servo de Deus, ele vai estar alinhado, bonito daquele jeito, mas vai ter momento que ele vai no brechó comprar um blazer para ele pregar, ainda vai dizer que está bonito. Eu quero dizer para pessoas que estão aqui, a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 3, há tempo determinado para todo propósito debaixo deste céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de abraçar, há tempo de deixar de abraçar, há tempo de juntar pedra, há tempo de espalhar pedra, há tempo de dar um sorriso 9:15, há tempo de chorar, há tempo de semear, há tempo de colher aquilo que se semeou. Eu não sei qual é o teu período que você está. Se você está no tempo de chorar, chore, mas chore nos pés do Senhor. Mas quando chegar o momento de sorrir, dê aquela gargalhada e não se importa quem está do teu lado. Porque na minha vida, profeta Marcos, tem momentos que eu estou que nem Sansão grandão. Não, na época ele pegou. Mas tem momentos que estamos abatidos, andando que nem a mulher curvada de Lucas 3. Aí tem momento que Deus vem nos dar a palavra de ame, abençoa, refrigério. Aí tem momento que vem a luta. Aí tem momento da vitória. Aí tem momento de semear. Aí tem momento de colher. A vida do crente sempre vai ser uma gangorra. Vai ter um momento de chorar, vai ter um momento de sorrir, vai ter um momento de ser abençoado, vai ter um momento de abençoar. Pergunte por quê? Porque se for só vitória, o crente relaxa. O celeiro está adornado, a geladeira tem iogurte, danoninho, uva, melão. Então aqui uma banda para assar e uma banda para fazer a caldeirada. Uma cartela de ovo, que agora é que nem ouro. Linguiça, salsicha, Coca-Cola, polpa de fruto. Sabe o que ele vai fazer? Tem culto hoje, mas eu não vou. Eu vou ligar a minha tela de
polegadas LED, pegar o poder, que é o controle, me deitar no estofado, mandar logo a mulher esquentar 2 pipocas no micro-ondas, já tem a Coca-Cola daquele jeito, eu vou me sentar e vou botar um filmão e vou me regalar e dizer, eita, que filmão abençoado. Enquanto isso o pastor chega e cadê as ovelhas? Ela está bastarda, a lã está bonita, ela está abençoada, o celeiro está bem, ela vai para o culto fazer o quê? Aí Deus diz, tu está aí, né? Deus quer falar contigo, tu está em casa, né? Então vou permitir uma tempestadezinha, um temporal, só um soprozinho, para tu procurar a casa do Pai. Eu quero dizer que hoje este culto está um pouquinho vazio, um pouquinho. Mas eu profetizo Deus pegando cada um dos irmãos que não vieram hoje. Vai dar só uma beliscada assim, dizer, vai para minha casa, vai para minha casa, vai para minha casa. E se na vida do crente for só peia, ele não vai aguentar a situação. Sabe o que ele vai fazer? Escute, olhe para cá para você. Ele vai olhar para a situação, é tanta luta, é tempestade, é temporal, é intempérie, é levante, é calúnia. Ele vai dizer, Jesus, beijo no ombro, tchau, fui. Não aguentei, ele vai pegar um balde daqueles grandes que vai largar de justo no balde. Pá. Pegar a carteira de mim e dizer, eu desisto. Vai correr que vai esquecer até a sandália. Então Jesus sabe como trabalhar na vida daquele que ele chama. Jesus sabe trabalhar na vida do escolhido. Jesus sabe trabalhar na vida daquele que ele tem uma promessa e um projeto que crê, diga glória a Deus. Aceitei Jesus de Nazaré no dia 12 de maio de 2007. Eu peguei minha princesa linda, ainda namorávamos, noivamos e casamos. Então logo fomos morar junto, pastor Marco. E quando nós fomos morar juntos, já ganhamos no sogro na geladeira. Já ganhamos um microcista, que na época era daquele jeito. Nós ganhamos uma televisão de tubo, que naquele tempo não existia LED. E nós adornamos a nossa casa. E nós era crente de verdade. Mas tinha um momento que não dava vontade de ir para o culto. Então Deus permitiu o inimigo entrar e algumas situações acontecer. A primeira coisa, queimou a geladeira. A minha mãe de 1,50 m, desse tamanho, pequenininha, maranhense, ela levava água na garrafa para nós pet. E nós bebíamos daquela água. E quando secava pela madrugada, se tornávamos um bico seco. Não tinha para onde correr, corria para a torneira, água quente. E nós ficávamos, meu Deus, que mistério é esse? E Deus permitiu que queimasse o microcista. Aí já não tinha geladeira, já não tinha mais o microcista para ouvir o louvor. E Deus permitiu também que acontecesse outras coisas dentro de casa. E foi queimando uma coisa, e foi queimando outra, e foi acontecendo situações. Eu disse, eita Jesus, eu vou correr para a tua casa agora. Eu vou buscar mais a ti em comunhão e na intimidade. E Deus permitiu acontecer algumas situações. Mas depois que ele percebeu que eu e minha esposa começamos verdadeiramente a buscar a Deus, porque a Bíblia diz, buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o coração. Ele começou a acrescentar tudo novo. Era geladeira nova, era televisão nova, era microsystem novo. Porque Deus, ele faz assim. Quando ele vê que o crente está muito relaxado, ele permite uma situação. Mas quando ele vê que o crente retornou, se colocou na posição, ele começa a prosperar. Levanta a mão que eu vou profetizar. Eu quero profetizar para esses crentes corajosos aqui, que mesmo neste calor de quase 40 graus, está aqui para adorar. Não está meu time só. Levanta a mão, por favor. Pastor, não posso levantar a mão, então levanta a ponta do pé. Eu quero profetizar uma vitória, uma bênção, um milagre para a tua vida. Quem recebe, diga glória a Deus. Você não vai sair da mesma forma que entrou, mas você vai sair daqui levando uma vitória para a tua vida, para a tua casa, tua família, tua saúde, ministério. Quem acredita e trouxe boca, dá três glória para Jesus de Nazaré.